Bom, pessoal, bom dia a todos. O meu nome é Miqueias Garcia Tiburcio. Eu sou aluno do curso de Licenciatura de Computação do IFTM, da modalidade EAD, do Polo de Tuiutaba. E essa videoaula é parte de uma atividade em que temos que explicar as funções, inserir, listar, consultar e remover em uma lista desordenada dinâmica. Então eu vou usar aqui esse programa que vocês estão vendo, é o CodeBlocks, é um programa para programação em C, e eu vou tentar durante essa aula aqui explicar como essas funções funcionam. Bom, primeiro começando pela inserir. Ela é uma função que ela não tem retorno, né? Então ela é void, e ela declara já de início aqui um ponteiro do tipo tClient aqui, que já é declarado anteriormente, né? Esse tipo foi criado. Bom, nesse tipo nós temos dois campos, né? Que é um inteiro de código e um char, que é um vetor de caracteres, né? Na verdade é uma lista de caracteres de 30 posições. Então, também foram declaradas variáveis auxiliares, né? E code 1, continuar. E o nome 1, que é caractere, essas anteriores são inteiro. Bom, o método que eu estou usando aqui, na grande maioria dos casos, é o do while, em que ele executa um bloco de um programa até que, enquanto uma condição é atendida, né? Estou usando isso para que eu permita que o cliente consiga eu fazer uma pergunta para o cliente para que ele insira novamente, o usuário do programa, outro cliente, além daquele que ele está fazendo. Bom, o programa é muito simples aqui. Ele inicia pedindo o código do cliente, né, dando um print pedindo o código. Em seguida ele pega esse código e coloca na variável code1, né? Depois ele pede o nome e ele limpa o buffer de entrada com esse flush stdin, né? Logo em seguida ele usa o gets para colocar o conteúdo da variável do que foi digitado aqui no nome nessa variável nome 1. Por que usar o gets? Porque o gets aceita variáveis longas com espaço, né? Enquanto o scanf não aceita. Em seguida é incrementado. Essa variável que é para contar a quantidade de clientes que eu tenho. Então ela é incrementada para adicionar um cliente, né? Aqui é feita a alocação, né, do cliente no meu ponteiro e colocado o código do cliente, o código digitado, dentro nessa lista que eu tenho, lá na parte de código. O código é tranquilo, mas quando se trata do nome, como é uma cadeia de caracteres, né, eu tenho que fazer um laço for que vai varrer toda essa cadeia de caracteres de 0 a 29, ou seja, 30, incrementando e adicionando cada parte desse caractere nessa lista. Bom, feito isso, ele coloca o próximo do novo null, né, como null. Ele declara isso. Ele faz um teste. Se o inicial aqui for null, ele aloca um novo null para o início e um novo null para o final também. Caso contrário, ele aponta o prox para novo null e o fim também. Terminado isso, ele fala, se todo esse processo foi atendido, ele fala que o cliente foi inserido com sucesso e pergunta, né, se deseja inserir um novo cliente. Se a pessoa digitar 1 para sim e 2 para não, coloca o valor que a pessoa digitou na variável continuar, e se o continuar for igual a 1, ele volta lá no início, no do, e repete todo o processo. Caso seja 2, ele encerra o processo. Bom, esse é o método inserir. Vamos falar um pouquinho sobre o método consultar agora. O método consultar, ele é bem simples. Ele vai consultar um cliente pelo código. Então foram declaradas variáveis auxiliares aqui, né, que é code C, continuar, show, e já dado um valor para show, que é 0. Também método do while, do mesmo jeito do anterior. E pede-se
avisa que é uma consulta por código e pede para inserir o código. É lido esse código colocado na variável code C e o nó atual é declarado como início. Bom, feito um laço, para dizer que se o nó atual for diferente de null, ou seja, se for null é porque não tem nada. Caso não seja, ele começa a fazer uma varredura, né, para procurar esse cliente. Se o nó atual code foi igual ao código digitado, ele fala que achou, então ele põe na variável achou o número 1 e lista para mim o cliente, pegando aqui do atual code, que é onde ele encontrou, no atual nome, as duas variáveis aqui, né? Elas são espaçadas aqui, na mesma linha, e o programa encerra, dá break. Caso contrário, ele passa para a próxima etapa, né? No próximo aqui. Bom, se isso for seguido, ele sai do while, ele vai fazendo essa varredura até encontrar, e caso ele não encontre, vai ter esse tratamento, que se o achou for igual a 0, que ele não entra aqui no laço, ele fala que o cliente não foi encontrado, né? E dá a opção da pessoa consultar novamente um outro cliente. Ok? Então esse é o método consultar, ele é muito simples, é por código, e em seguida vamos falar do remover. O método remover, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele também não retorna valor, porque ele precisa ele tem que não só remover, ele tem que encontrar o cliente anteriormente. Então, ele é declarado mais um ponteirinho aqui no onTrain, e variáveis auxiliares, codr, coframe, continuar e achou, do tipo inteiro. Também usei o método do while, porque nesse caso a pessoa pode repetir o processo. Então pede-se o código do cliente a remover, coloca-se no codr. E o nó atual é declarado como início, né? Recebe início. Bom, começa-se então um laço. O nó atual é diferente de null, ou seja, não está vazio. Ele começa então a fazer alguns testes. Ele procura, né? Ele quer saber se o codr digitado é igual no atual, se ele encontrou alguma coisa. Se ele achou, ele vai pôr na variável achou 1 e vai listar a pessoa. Listando a pessoa aqui, ó, pegando lá do no atual, né, do nome e do código, ele vai perguntar se você deseja remover esse cliente. Se você colocar 1, ele remove. Colocar não, ele não remove. Então ele coloca esse valor que você digitou na variável coframe, né? E ele testa. Se o coframe for 1, ele faz mais um teste, né? Se o nó atual for igual ao início, ele pega o início e aponta para o próximo. Caso contrário, no onTrain igual a próximo, no onTrain próximo igual a no atual próximo, né? E mais um teste, ele testa se o nó atual acabou, né? Se a lista está acabando. E se acabou, ele coloca aqui o fim igual no onTrain. Ele decrementa, porque como você está removendo cliente, ele decrementa a variável de quantidade. Isso aqui não tem muito problema. Libera o atual e avisa que o cliente foi removido. Desculpa, gente. Foi removido com sucesso. Bom, esse é o ponto bom, né? E caso não seja igual a 1, ele fala que a remoção foi cancelada. Por quê? Porque a pessoa digitou 2 aqui, né? Na verdade, esse programa não tem muito tratamento de erro, mas a pessoa pode ter digitado 2 ou qualquer outro número. E ele para o programa, né? Nessa etapa, se cair nesse ponto. E aqui, ó, esse outro else se refere a esse se, que caso ele não encontre esse código, né? Ele coloca aqui no onTrain igual no atual é igual no atual próximo. Ele pula para o próximo, né? Bom, se caso nada disso aconteça, se ele não entra no while e não acha o cliente, então achou vai estar igual a 0, né? Então ele fala que o cliente não foi encontrado, então ele não estava nessa lista e pergunta se a pessoa deseja remover outro cliente. E é colocado nessa variável e cai no while, né? Digitado 1, ele repete. Digitado 2, ele não repete. Bom, por último, nós temos aqui a função de listagem de clientes. Ela é muito simples, ela apenas varre toda a lista, lê
e joga na tela. Então, ele já declara inicialmente que no atual é igual a início, e num print ele mostra que é a lista dos clientes e começa. Se a quantidade de clientes é diferente de zero, obviamente, né? Se não for diferente de zero, já falando aqui, ele vai falar que não tem cliente cadastrado na lista. Mas se for, ele vai percorrer. Primeiro ele coloca aqui um cabeçalho, código e nome, e percorre toda a lista. Está diferente de null? Então ele vai colocando. Ó, ele printa o cliente com código e nome, né? E o no atual ele passa para o próximo e repete o processo. Vai repetindo, repetindo. No final ele coloca a quantidade de clientes que se tem e encerra o programa. Bom, pessoal, eu espero que tenha clareado um pouco isso aí. Lembrando que para você entender isso, você já tem que ter um conhecimento básico de programação em C, de técnicas de programação e coisas do tipo. Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida podem entrar em contato. Um abraço e até uma próxima.